Hoje daremos seguimento ao desafio da lei seca no quarto dia, onde leremos juntos a lei das eleições. Se você não acompanhou os dias anteriores, recomendo ir para eles para você ter um entendimento sequenciado dessa legislação. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo aqui, tá? Novamente, vamos ler juntos, artigo por artigo. Você sabe como funcionam as pesquisas e testes pré-eleitorais? Como é feita a propaganda em geral? A partir de quando pode começar a propaganda? Hoje vamos explorar os artigos 33 ao 41A da Lei das Eleições. Olá, meu nome é Carla Patrícia, fui aprovada em 7 tribunais eleitorais e neste canal eu trarei muitas dicas de como gabaritar essa matéria no concurso da Justiça Eleitoral. E antes de começar, eu te convido a se inscrever nesse canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para ser avisado de quando subir o próximo vídeo dessa série, tá? E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Vamos lá? Sentou na sua salinha de estudos, pegue a sua legislação, né? Dê o play aí e me acompanhe. Deixa o vídeo rolando e vá acompanhando em sua lei, tá? Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, muita calma nessa hora, manda essa tristeza embora. Das pesquisas e testes pré-eleitorais. Artigo 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para conhecimento público são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar junto à Justiça Eleitoral, até 5 dias antes da divulgação, as seguintes informações: quem contratou a pesquisa, valor e origem dos recursos despendidos no trabalho, metodologia e período de realização da pesquisa, plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro. Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo, questionário completo aplicado ou a ser aplicado, nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral, aos quais compete fazer o registro dos candidatos. A Justiça Eleitoral afixará no prazo de 24 horas, no local do costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 dias. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo, sujeitos responsáveis à multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIS. A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIS. É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião relativa às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes. O não cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime
punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e multa no valor de 10 mil a 20 mil UFIs. A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque de acordo com o veículo usado. Artigo 35. Pelos crimes definidos nos artigos 33, parágrafo 4º e 34, parágrafos 2º e 3º, podem ser responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador da propaganda eleitoral em geral. Artigo 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Ao postulante à candidatura a cargo eletivo, é permitida a realização na quinzena anterior à escolha pelo partido de propaganda intrapartidária com vista à indicação do seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de 5 mil a 25 mil reais ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário, deverão constar também os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. A comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas à propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior Eleitoral no caso de candidatos a presidente e vice-presidente da República nas sedes dos respectivos tribunais regionais eleitorais, no caso de candidatos a governador, vice-governador, deputado federal, senador da República, deputados estadual e distrital e, no juízo eleitoral, na hipótese de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. Artigo 36A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico. A realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e às expensas dos partidos políticos para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias, visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. A realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. A divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. A realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa de sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista. É vedada
a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. Nas hipóteses dos incisos 1 a 6 do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. O disposto no parágrafo 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão. Artigo 36b. Será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação por parte do Presidente da República, dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. Parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto aqueles previstos no parágrafo 1º do artigo 13 da Constituição Federal. Artigo 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição à tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo, sujeito responsável, após a notificação e comprovação, a restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a meio metro quadrado. Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora. Bens de uso comum para fins eleitorais são os assim definidos pela Lei 10.406 de 2002 do Código Civil e também aqueles em que a população geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitido a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. A mobilidade referida no parágrafo 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e 22 horas. A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade. Artigo 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou e a respectiva tiragem. Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas,
ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. Os adesivos de que trata o caput deste artigo poderão ter a dimensão máxima de 50 cm por 40 cm. É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no parágrafo 3º. Artigo 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia. O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial em, no mínimo, 24 horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário. A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitida entre as 8 e as 22 horas, sendo vedadas a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros das sedes dos poderes executivo e legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, das sedes dos tribunais judiciais e dos quartéis e outros estabelecimentos militares, dos hospitais e casas de saúde, das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são permitidas no horário compreendido entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento de campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Constitui crimes no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 5.000 a 15.000 UFIs. O uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata. A arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. A divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. A publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o artigo 57b desta lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de 5 a 15.000 reais. Até as 22 horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som, que transite pela cidade, divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Considera-se carro de som, além do previsto no parágrafo 12, qualquer veículo motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais, que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios. É permitida a circulação de carros de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral,
desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no parágrafo 3º deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas, ou durante reuniões e comícios. Para os efeitos desta lei, considera-se carro de som o veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10.000 watts. O mini-trio, o veículo automotor que usa um equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 10.000 watts e até 20.000 watts. Trio elétrico, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 watts. Artigo 39A. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. É vedada, no dia do pleito, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva com ou sem utilização de veículos. No recinto das sessões eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato. Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em seus crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário. No dia do pleito, serão afixadas cópias deste artigo em lugares visíveis nas partes interna e externa das sessões eleitorais. Artigo 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 10.000 a 20.000 UFIs. Artigo 40b. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável. Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar no prazo de 48 horas sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Artigo 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no artigo 40. O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais. O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. Artigo 41A. Ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa de 1.000 a 50.000 UFIs e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Para a caracterização da conduta ilícita, é necessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo consistente no especial fim de agir.
As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter-lhe o voto. A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Ufa, respira aí que essa parte de propaganda está apenas começando, tá? Hoje introduzimos esse conteúdo que é o preferido das bancas de concurso no que diz respeito à lei das eleições. A propaganda eleitoral, como a gente viu aí na leitura, ela é permitida a partir do dia 16 de agosto. Significa que qualquer propaganda realizada antes dessa data será realizada extemporaneamente, ou seja, antecipadamente, sujeitando aí a pessoa que cometeu esse ilícito à aplicação de uma multa no valor de 5 a 25 mil reais, tá? Ou equivalente ao custo da propaganda se ele for maior. E aí você pode questionar, Carla, mas desde o dia 15 de maio do ano eleitoral é facultado aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade de crowdfunding, né? Aquela vaquinha virtual que a gente viu na leitura anterior. Bom, esse tipo de ação não caracteriza a propaganda eleitoral antecipada? Não caracteriza, tá? A liberação desses recursos por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura, como a gente viu, e a realização de despesas de campanha deverá observar o calendário eleitoral. Então, não caracteriza, tá? Então, cuidado para não confundir. Para que a propaganda eleitoral possa ser realizada, é necessária a observância de alguns requisitos. Por exemplo, deve conter sempre legenda partidária, por exemplo, na eleição majoritária, né, para senador, governador, presidente. A federação e a coligação usarão obrigatoriamente sob sua denominação a legenda de todos os partidos que a integram. Na propaganda de candidatos a cargo majoritário deverão constar também nome dos candidatos a vice e suplente de senador, de modo claro, legível, em tamanho não inferior a 30% do nome titular. Não depende de licença de polícia. E a norma proíbe ainda a realização de showmício, né? Seja ele presencial ou transmitido pela internet, que é as live-mícios, tá? Para promoção de quê? De candidatos e a apresentação remunerada ou não de artistas, tá? Com finalidade de animar comício e reunião eleitoral. E aqui eu vou trazer uma informação de ouro para você, tá? Porque tem uma exceção a essa regra. E a única exceção é para a realização de shows e eventos com finalidade específica de arrecadar recursos para a campanha, sem que haja pedido de voto, tá? A proibição de realizar shows também não se estende a candidatos que sejam profissionais da classe artística, por exemplo, como cantores, tá? Atrizes, atores, apresentadores. Eles poderão exercer as atividades normais de sua profissão durante o período eleitoral, desde que não apareçam em programas de rádio e de TV, nem utilizem tais eventos para promover a candidatura. Respire e descanse uns minutos, tá? Eu sei que essa parte foi bem extensa, é cheia de detalhes, né? Então tire 30 minutos agora e resolva 20 questões sobre o que a gente acabou de ler, tá? Esse passo vai ser uma chave muito importante para sua preparação, tá? Não passe para o próximo bloco amanhã sem treinar hoje. Você precisa treinar para fixar o que foi lido, tá? Cuidado, como eu já falei, porque nem todas as questões disponíveis estão atualizadas, tá? Com essas mudanças legislativas, tá? Então todos os blocos têm mudanças na lei e a lei não acompanhou. Por quê? Porque não tem prova eleitoral há 6 anos. Então as questões disponíveis não acompanham toda essa mudança da legislação. Então é um pouco complicado para você encontrar realmente. E se você ainda não conhece o curso de questões, eu te convido a conhecer. Entra lá, experimenta por 7 dias. Você vai ver como vai valer a pena. Porque esse curso ele é feito metodologicamente para que você fixe o que foi lido, artigo por artigo. É incrível que como depois dele tudo vai ficar mais fácil de você conseguir responder qualquer questão de prova, porque ele prepara você para o pior, tá? Mas independentemente do local que você vai fazer isso, não deixe de praticar o que aprendemos hoje, tá? Amanhã nos encontraremos novamente para o 5º dia de desafio. Tenho certeza que juntos vamos alcançar resultados muito bons, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui se não se inscreveu.
curta se você gostou desse vídeo e até amanhã.